Opa, aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo do canal. Vamos seguir aqui com a nossa saga de Vampiro à Máscara V5, o lore. Vamos falar hoje da seita dos anarquistas, a facção dos anarquistas. A gente já falou aí de um lore global do mundo, a gente já falou da Camarilla e a gente também já falou de toda a mecânica do jogo do V5. Eu tenho na minha playlist aí de como jogar, você acha aí toda a mecânica de como jogar V5. O propósito daqui do lore é trazer uma perspectiva do cenário oficial e de como encarar esse cenário oficial e como trazer ele para a campanha, para o seu jogo, né? E tornar ele mais apimentado, tornar ele mais interessante, tá certo? Então, eu já falei da Camarilla, que a Camarilla, o foco, você tem que pensar em duas palavras, né? Uma é um governo medieval, né? Um governo, entre aspas, medieval, com aquela questão da soberania e vassalagem, com toda aquela relação, mas o aspecto de controle, né? Então isso precisa ficar em mente aí quando a gente pensa na Camarilla. Para o anarquista é o oposto, tá? A Camarilla foi fundada lá na Idade Média, né? Naquela época para sobreviver à Inquisição, com o princípio, com a primeira tradição, que era a máscara, né? E ela tem mais 5 outras tradições que eu falei no vídeo passado, que estão mais ligadas àquela coisa medieval de soberania e vassalagem, né? E o anarquismo, né, na sua seita aí, veio muito depois, né? Ele vem numa questão já de mundo mais atual, contemporâneo, com uma perspectiva do mundo moderno de vampiros jovens, né? Não foi fundado por vampiros antigos, foi fundado por vampiros jovens. Então a essência desse movimento anarquista realmente foram em grandes revoluções, rebeldes, tem todo esse lado rebelde do anarquista em si, né? E obviamente ele faz grande oposição à Camarilla, tá? Ele entende que a Camarilla tem uma grande boa ideia, que é a noção da máscara, né? Essa tradição da máscara, isso é importante. O anarquista sabe que a máscara ela é para proteger todos os vampiros, todos os kindreds. Ela não é para proteger apenas a elite dos vampiros, né? As outras normas, as outras tradições da Camarilla, soberania e vassalagem, protegem os soberanos e, de certa forma, os vassalos até um certo ponto, que gera um sistema de recompensa ali para o vassalo. Mas acaba premiando muito quem está no comando e pouco quem está embaixo, né? Já no caso e o anarquista não gosta disso, o anarquista gosta de liberdade, né? Ele gosta de que você possa fazer de tudo. O anarquista tem uma visão diferente também da humanidade. Enquanto a Camarilla vê a humanidade como um instrumento de controle, como algo para ser controlado, a Camarilla está nas principais organizações do mundo, controlando elas para que elas façam aquilo que é interessante para a Camarilla, né? A ideia central de que a Camarilla em si está espalhada pelo mundo, comandando o mundo dos humanos, né? Tá ali nas sombras, tocando o dia a dia do que ela quer que os humanos façam. No anarquista não, o anarquista quer abraçar a humanidade. Nós vamos viver juntos os humanos, escondidos através da máscara, eles não podem saber que a gente existe, porém, nós não somos melhores que os humanos, nós somos algo como uma estrutura simbiótica, né, que vive junto aos humanos. E nós nos alimentamos deles, né? Afinal, os anarquistas são vampiros que se alimentam de humanos, bebem o sangue deles. Não há algo como o sangue ruim, como a Camarilla faz, né? Eu não vou tomar sangue de pessoas muito simples e tudo mais. Eu quero beber sangue de nobres, de elites, de coisas assim. Aquela coisa do sangue azul, né? A Camarilla tem esse pensamento. O anarquista não. Ele fala, cada ser humano tem o seu gosto, né? Tem o seu sabor. Então esse é o pensamento
pensamento do anarquista no sentido de meio que fazer parte dessa humanidade como um ser de certa igualdade, apesar de eles verem os humanos como comida, tá? Não vai se apaixonar e ter relacionamentos, longe disso, tá? Eles veem o ser humano como comida, mas eles veem como um potencial vampiro, um potencial kindred. Então, assim, não há muita diferença entre um vampiro e um ser humano, tá? Eles não querem interferir na sociedade humana, deixa eles, os humanos, viverem como eles quiserem, e assim como deixa a gente viver como a gente quer, tá? Esse é o pensamento central do anarquista, né? É a liberdade entre eles e os humanos, e ao mesmo tempo, né, deixa eu viver como eu quero, tá? Estilo de vida totalmente livre, tá? Esse é o pensamento anarquista fundamental. O que acaba acontecendo é que as organizações anarquistas, elas são fundamentadas em pequenos grupos, às vezes alguns são grandes, mas a lógica central é que são pequenos grupos formados por vários círculos, né? E normalmente liderados por uma figura carismática, né? O líder anarquista, ele é um ranking superior, sim, aos outros, mas ele não é superior porque ele tem uma geração antiga, uma idade antiga, ou porque ele é super, ultra, mega poderoso. Ele até pode ser, tá? E normalmente é. Mas a ideia não é essa. A ideia é que ele é carismático, ele tem valores, ele consegue fazer as pessoas seguirem ele por quem ele é, e não pelo cargo que ele ocupa, tá certo? É a diferença do líder tradicional, estruturado, né, numa organização, uma coisa para o líder carismático, o cara que faz as pessoas seguirem porque ele fala bem, porque ele se posiciona bem, ele tem presença, ele tem coisa. Então, quando você pensar na sua campanha e pensar em um anarquista, principalmente um líder anarquista, tenha isso em mente. O líder anarquista, ele não é um cara... Tudo bem, tem os barões que são uma certa exceção, parece mais Camarilla do que qualquer outra coisa, mas no geral, os líderes anarquistas são pessoas agressivas, ou tipo, são pessoas que você vai sentir a presença deles, você tem presença, o cara chega no lugar e você, opa, né? Esse cara aí é diferente, tá? Isso é muito importante, né? O jogo Bloodlines, né, antigo jogo aí do Vampiro à Máscara, né, ele explorava alguns personagens anarquistas e que eram excelentes NPCs, né? O Nine Rodrigues, né, a Damsel, eram personagens que você via ali que eles lideravam, eles participavam exatamente pelo carisma em si, eles não tinham nada de muito diferente da Camarilla. Já o príncipe, né, da Camarilla, você via que era algo bem mais formal, bem mais estruturado, tá certo? Então, é isso que você precisa ter em mente quando você compara o anarquista com a Camarilla, porque se você vai fazer uma campanha anarquista, você muito tem que pensar no porquê que você vai ter alguma missão, ou no porquê que você vai fazer alguma coisa no sentido de pró-movimento anarquista, tá? Tem que ser algum tipo de conquista em rumo a mais liberdade para os kindreds como um todo, e também num sentido de convencer mais outros vampiros, outros kindreds a se unir ao movimento, né, contra a Camarilla, essencialmente. E no lore, hoje há uma guerra muito forte entre a Camarilla e o anarquista, e existem algumas embaixadas até da Camarilla entre regiões dos anarquistas para ter um certo relacionamento, para impedir uma guerra generalizada. Há certas cidades onde os anarquistas expulsaram a Camarilla e criaram os estados livres, né, que eles chamam aqui no livro de Free States. E outros lugares onde o anarquista meio que virou uma Camarilla meio estranha, ali com barões e tudo mais, né? Mas a essência do anarquismo é exatamente essa da liberdade. Isso não significa que não possa ter hipócritas no movimento e aquela coisa toda, né? Mas o foco é realmente isso, um governo extremamente controlador de um lado versus uma seita que está buscando liberdade, tá? Então, controle versus liberdade, né? Essa é a grande temática da V5 quando você pensa nas seitas,
tá certo? E você tem que pensar isso também na questão meio do velho versus o novo, o velho querendo controlar e o novo querendo se libertar, tá certo? Essa é uma outra grande temática. Apesar de que a V5 em geral são vampiros jovens, tá? Mesmo na Camarilla, a ideia é que os anciões saíram lá para Gerena e mesmo na Camarilla, quem fica ali para comandar a Camarilla não são anciões, tá certo? Então, normalmente são ancilas e coisas do tipo. Eventualmente você pode ter ali o príncipe, talvez, como um ancião, mas não é muito a lógica disso, tá certo? A maioria dos anciões não estão mais nas cidades, tá? Então isso é importante você entender, tá? Nesse cenário, você construir esse cenário de ter esse duelo. Então quando você for fazer um personagem, seja ele jogador ou seja ele um NPC anarquista, sempre tenha isso em mente. Ele busca liberdade, busca liberdade, e ela busca enfrentar esse controle tirânico, digamos assim, da Camarilla, tá certo? Que na visão do anarquista é tirânico, na visão da Camarilla não é, tá? É um direito divino deles ali de comandar as coisas, tá certo? E nenhum dos dois lados eles são extremamente vilões, mas nenhum dos dois lados eles são bonzinhos. Então é uma área cinza bem grande aí nos dois lados. Dá para você fazer certas campanhas até com uma certa conotação heróica, esteja no anarquista, seja na Camarilla. É um pouco mais fácil de fazer no anarquista, mas dá para fazer em ambos dos casos, tá certo? E a mesma coisa vilanesca. De qualquer forma, o anarquista ele segue a mesma temática de jogo, onde como ele valoriza a máscara, por mais que ele está disposto eventualmente a quebrar a máscara para algumas coisas, por exemplo, os anarquistas eles aceitam muito mais o sangue fraco, né, do que a Camarilla. Então eles estão dispostos a eventualmente ter alguns perfis de predadores que quebram a máscara e tudo mais. Normalmente eles veem isso como algo bem ruim também, quebrar a máscara. Eles não acham que é uma boa ideia. Você está se arriscando em quebrar a máscara, né? E arriscando você e arriscando todos os outros, né? Então é algo que e eles também querem viver entre a humanidade, junto à humanidade. Então você preservar os seus níveis de humanidade faz sentido para um anarquista tanto quanto para alguém da Camarilla. Então a mecânica do jogo em si abraça bem essas duas seitas e faz com que você não precise mudar o estilo do seu jogo dependendo de ser Camarilla ou anarquista. Vai mudar um pouco as missões, vai mudar um pouco a forma como seus personagens vão viver no seu dia a dia, mas não muda a essência, não muda a mecânica da coisa, não muda eu tenho que pensar num jogo completamente diferente. Não, dá para você eventualmente até com um personagem começar num anarquista e ir para Camarilla ou vice-versa, dá para fazer algo nesse sentido e funcionar bem, tá certo? Elas se abraçam, elas são inimigas, mas elas podem também em certos momentos conviver, tá bom? E a mecânica abraça bem essas duas condições, tá certo? O livro, eu vou mostrar um pouco do livro aqui, só para o vídeo não ficar muito curto, até porque não tem muito mais o que falar, tá? O livro dos anarquistas é um livro de contos e é um livro de momentos com NPCs, imagens bem legais, um livro de NPCs conversando, né? Assim, momentos aqui ele explica bem o que eles são, tá vendo isso que eu falei? Eles são uma doença, né? Que vive entre humanos e tudo mais, né? Isso eu já falei no vídeo. Mas coisa assim, eles dão exemplos de anarquistas, dão exemplos de... Tem umas artes bem legais. Aqui, ó, uma revolta dos anarquistas, né? Eles depois, em alguns momentos, eles vão comentar algumas conversas, exemplos de conversas de anarquistas com mortais, né? E coisas do tipo, né? Assim, o livro ele é bem bacana, tá? Mas ele não tem mecânica nenhuma. Ele é simplesmente para você se inspirar, ter ideias de como criar as suas campanhas. E não dá para ficar indo no livro aqui, senão a gente vai fazer 1000 vídeos sobre isso, né? Por isso que eu trouxe a essência do livro. Las Vegas, por exemplo, é um excelente lugar para você narrar uma campanha anarquista, né? Que, para quem não conhece Las Vegas é basicamente uma rua, né?
É uma cidade que tem vários lugares no meio do deserto, mas 90% da cidade está numa rua que é chamada de Strip, né? E ela tem 6 quilômetros a rua e ela tem vários edifícios em volta dessa cidade, que são hotéis essencialmente, e esses hotéis têm cassinos no térreo e vários andares em cima. Então, se você fica no hotel, mas na verdade o hotel é um cassino, então se você descer no térreo você joga. E nesses térreos tem uma série de shows, de entretenimento. É uma cidade focada em entretenimento, né? Jogos, entretenimento, shows, vídeos, filmes, tudo para você assistir, né? E você passa ali o tempo inteiro apenas se divertindo e gastando muito dinheiro, né? Essa é a ideia de Las Vegas, é a essência de Las Vegas, e é uma cidade extremamente hedonista, né? Porque é entretenimento, então é totalmente voltada para isso, e aí consequentemente você pensa que uma cidade como essa, o anarquismo seria o mundo ideal, né? E com muito turismo e tudo mais, né? Então seria certamente um excelente lugar para narrar uma campanha aí anarquista, né? O que tem? Ah, sim. Um último ponto que eu gostaria de endereçar, né? E acho que está aqui no índice, dá para ver bem. Aqui. Eles falam dos clãs, tá? Eles falam dos clãs. Eu já falei dos clãs, tá? Na mecânica. Na Camarilla, a gente sabe que os clãs tradicionais, né? Tem o Ventru, Nosferatu, o Toreador, né? Malkavian, aquela coisa toda. E enquanto nos anarquistas, e o Banu Hakim lá, né? E na Tremer, e enquanto nos anarquistas a gente tem aí o Bruhá, o Gangrel, né? E a gente tem também aí o The Ministry, né, que eram os antigos lá, seguidores de Sete, aquela coisa toda. E aí você tem, né, alguns clãs traidores, né, o que eles chamam ali? Tem os Unchained Malkavians, né, os Red Nosferatus, Nosferatus vermelhos, né? Assim, honestamente, é a mesma coisa, tá certo? A ideia assim, então, do jogo é que você pode... Eu quero jogar com Bruhá na Camarilla. Pode? Pode. Eu quero jogar com um Ventru nos anarquistas. Pode? Pode. Eu quero jogar com Nosferatu na Camarilla. Pode. E nos anarquistas? Pode também. A ideia é que você pode jogar com o clã que você quiser na seita que você quiser. Tá certo? É isso que o livro meio que faz aqui de uma forma não tão explícita. Mas o ponto central é: jogue com o clã que você quiser, na seita que você quiser. Só tenha uma premissa, só tenha um background, uma história para o seu personagem estar ali naquela seita. Por que o seu Nosferatu está no anarquista e não na Camarilla? Por que o seu Ventru está no anarquista e não na Camarilla? Por que o seu Bruhá está na Camarilla e não no anarquista? Entendeu? Só tente explicar isso. Essa é a principal mensagem que você tem na hora que você percebe e lê o livro. Tá certo? Não é algo que você precisa se preocupar muito com o sentido lore oficial, porque meio que tem um pouco de tudo em todo mundo, em todas as seitas, tá certo? E aí o próximo vídeo agora eu vou falar dos antagonistas, tá? Eu vou começar falando aí de Sabá e Segunda Inquisição. Não sei exatamente como vai ser a ordem, mas eu vou falar dos dois livros e vai depender de como ficar aí o vídeo. E serão 2 vídeos, um para cada livro, mas um eu devo dar um panorama geral e falar de um, e depois eu entro no outro e explico o que sobrou, né? E aí eu acho que a gente fecha aí uma compilação do lore mais global do Vampiro à Máscara, e depois a gente vai mais em detalhes nos lores dos clãs, e também dá para falar das religiões também de vampiros e tudo mais. Então é isso aí, gente. Então eu queria dar tchau aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um like, se inscreve no canal. Está chegando perto de 900 inscritos. Então dá uma força aí, rumo aos 1000, né? E dá uma força aí, gente. Lembrando que tem sorteios aí a cada 100 inscritos aí até chegar nos 1000 inscritos. Vai ter um agora com 900 e um com 1000. Então, bora aí, se inscreve. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Abraço.